Evangelho de João, capítulo 20, verso 11 ao 18. E essa mensagem, ela é falada nos 4 evangelhos, né? Ali em Mateus, Lucas, Marcos, aqui em João. Mas eu escolhi aqui em João porque traz algo mais íntimo para Maria, né? Nas outras, os evangelhos relata que ele apareceu para todas as mulheres ali que seguiam a Jesus, mas aqui traz uma relação mais íntima com Maria. Apareceu para Maria. E de todas as mulheres, né, acho que eu fico mais à vontade de falar de mulher na palavra de Deus, né, por toda a honra que Jesus ele deu para as mulheres e tudo que elas passaram, da forma que a Bíblia retrata a vida das mulheres, né? E Maria, em especial, Maria Madalena, ela foi uma mulher que foi curada, que tinha muitos demônios em seu corpo. A Bíblia não relata qual tipo de demônio, mas eram muitos e era possessa, né, de alguns. E tendo ali um encontro com Jesus, que Jesus a libertou, a curou, a transformou, e desde a sua transformação até esse momento, a vida dela foi viver para Cristo. E ela usou da sua libertação, da sua transformação. Eu entendo que Maria, ela era como uma líder ali das mulheres, né? Ela liderava, usou os seus recursos, assim como as outras, para servir o ministério de Jesus. A Bíblia fala também que elas financiavam o ministério de Jesus. Jesus, enquanto ele esteve aqui no seu ministério, ele precisou de muita ajuda, e Maria foi uma dessas mulheres que estava ali liderando, né, usando seus recursos para que as viagens, para que as hospedagens de Jesus fossem bem-sucedidas, e ele precisou. E quando fala de Maria e fala de tudo que ela serviu no ministério, nos chama a atenção que qual o propósito de Deus na nossa vida, de nos libertar, de nos transformar, o porquê Ele faz isso na nossa vida. E a vida dela é esse resumo, é essa resposta, de viver para a glória do Senhor, de usar tudo aquilo que Ele fez na minha vida para a glória do nome dEle. Tem alguns livros que chamam de Maria a mulher devota, a mulher que servia. E é isso que tem que falar no nosso coração, nos nossos corações essa manhã. O porquê Jesus ele me transformou, o porquê Ele me libertou. Tem um propósito, e o propósito não pode se resumir e eu vim só para a igreja. Eu pegar minha Bíblia, vir, me juntar, cantar, orar, falar por falar. Há um propósito atrás disso. E é isso que eu gostaria de passar, né, segundo a vontade de Deus, para todos os irmãos aqui esta manhã. O porquê Jesus ele me alcançou. Ele poderia me deixar no mundo com as minhas mazelas, com aqueles demônios me possuindo, tendo minha vida tranquila, porque, querendo ou não, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor que estão em pecado, que estão ali vivendo para nós é uma vida totalmente miserável, desgraçada. Só que a pessoa que está vivendo aquela situação e acha que está muito bom, porque você vê aquela pessoa se alegrando, sorrindo na porta de uma barraca, numa esquina, vivendo aquela vida ali, relata, mas para a gente que tem a visão de Deus, a visão do Espírito Santo, a gente consegue compreender que o final daquilo ali é morte. Mas para quem está vivendo aquilo ali, acha que está tudo muito certo, está tudo muito tranquilo. E Ele poderia nos deixar confortáveis naquela situação. Só que não. Se nós estamos aqui hoje reunidos, eu creio que algo Ele fez na sua vida para que hoje você viesse estar aqui. Você não veio porque uma pessoa te convidou, você não veio para te deixar confortável, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você veio aqui porque Jesus ele te alcançou de alguma forma. Só que no meio dessa trajetória, às vezes a gente vai se perder no nosso propósito. A gente vai se perder por conta das circunstâncias da vida, das muitas ocupações. A gente vai se esquecer do real propósito que Deus ele tem para nós. E essa manhã, que seja uma manhã de lembrança. O porquê Ele me resgatou um dia. O porquê um dia eu ouvi a voz dEle e o porquê Ele me chamou para servir. Porque tinha tanta gente melhor do que eu, tinha tanta gente com uma voz mais bonita, tinha tanta gente que pregaria melhor, tinha tanta gente que faria isso aqui melhor do que eu, mas não. Na minha casa,
ele resolveu me alcançar, ele resolveu se revelar para mim. E isso não pode ser apartado do nosso coração. No começo diz que Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Nos versículos que antecedem, veio relatando que os discípulos ali, junto com as mulheres, foram até aquele local onde Jesus ele foi sepultado, com aquela pedra, tinha ali os guardas, tinha ali os seguranças. Só que eles foram 3 anos de ministério de Jesus, foram muitos ensinamentos, o tempo que Deus achou suficiente para enviar o seu Filho e ensinar, revelar o seu ministério aqui na Terra. E naquele tempo, Jesus manifestou milagres, curas, libertações, se isolava com seus discípulos para passar instrução, para passar ensinamento. Não foi um fato, a morte de Cristo não foi um fato inédito para aquelas pessoas que inseriam. Eles sabiam de todo o acontecimento, ele morreria, a morte seria daquela forma. Tudo aquilo não foi surpresa para aquelas pessoas que estavam com Jesus, o acompanhando no seu ministério. E quando chegou a essa época, chegou a essa situação, que a Maria e as outras mulheres, os discípulos, principalmente João, que a Bíblia fala que o discípulo que Jesus amava, eles acompanharam cada procedimento, tanto da sua humilhação, como de cada prego entrando nas suas mãos. Eles estavam ali aos pés da cruz, vendo todo o procedimento. E no começo aqui vem falando que João e Pedro chegaram até lá, viram todo aquele procedimento, viram a situação do lençol dobrado, realmente ele ressuscitou, realmente aconteceu tudo aquilo que ele tinha prometido que ia acontecer, mas dentro deles ainda existia um certo pavor, um certo temor, do que uma coisa é ele ensinar aqui do nosso lado, outra coisa agora vai começar a se cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Só que a missão das mulheres, principalmente da Maria, era dar uma morte digna, né? Pelo menos ali até o último minuto para Jesus. Tinha aquele procedimento, é uma cultura dos judeus, que mesmo logo depois da morte vai cuidar, tem uma preparação do corpo antes e depois da morte. E ela foi com todo aquele sentimento de gratidão, de amor por tudo que Jesus fez na vida dela para aquele local. Vou lá, vou pegar o corpo, vou continuar naquele tratamento do meu mestre, com todo o sentimento de tristeza também, que é normal. Às vezes a gente se pega se passando por uma situação e a gente se pergunta, será que realmente eu tenho Jesus? Será que realmente eu estou crendo nele? Porque eu estou passando por essa adversidade, porque eu estou passando por essa tristeza. Só que a palavra de Deus, ela não nos julga, não nos culpa por passar por isso. Porque nós, enquanto estamos aqui nessa terra, nós somos humanos. Vamos ser acometidos de dores, de pavores, de temores, assim como eles passaram por essa situação. E era aquele sentimento de tristeza, mas acredito também numa tristeza, mas também com muita gratidão que Maria ela foi fazer aquele procedimento. E chegando lá, ela viu os 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus foi colocado. Um anjo estava à cabeceira e outro nos pés. Para qualquer outra pessoa, isso aqui seria algo assim de outro mundo. Nossa, vi anjos, mas a Maria estava tão consternada. Mataram o meu Jesus, realmente teve que acontecer, mas ela nem se ligou na coisa grandiosa que aconteceu naquele momento. Para qualquer outro discípulo ou outra mulher, isso que seria algo... Nos outros evangelhos falam que as mulheres ficaram terrorizadas, espantadas. Um evangelho fala com alegria, outro evangelho fala que com muito medo. Só que aqui não relata qual foi a reação de Maria, porque ela estava consternada com aquilo que estava no seu coração, tudo que ela viu que ela passou com o mestre. E os anjos ali foram um pouco indiferentes para ela. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que chora? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela tinha uma missão, ela estava naquela situação que ela tinha uma missão para cumprir. Ela só queria cuidar do corpo dele após a sua morte. E o anjo indagou, por que você está chorando? E isso é natural do ser humano. E perguntou,
e porque levaram o corpo do meu Senhor. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. A tristeza a tomou de uma certa forma, porque ela não o reconheceu naquele momento. E viram Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Talvez aqui algumas pessoas possam interpretar que ela estava presa à matéria, ela estava presa ao que Jesus era, e talvez ela não tenha se atentado a quem estava falando com ela ali. Eu falo como se... Eu gosto de ler a palavra de Deus e sempre me colocar no local do personagem, né? Às vezes isso nos faz compreender de uma forma melhor. Se eu estivesse naquela situação, talvez ela, atordoada, com muitas preocupações, o levaram, tinha promessas, né? Porque como Jesus ele falava, anunciava a forma que ele voltaria, a forma que ele morreria, os guardas talvez pudessem ter levado para que não viesse a acontecer aquilo que Jesus prometeu, e a preocupação dela era com o corpo. E logo depois que o primeiro anjo me fala isso, mulher, Jesus fala mulher, e ela não reconhece. Mas no 16 fala: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus ele chama pelo nome dela, algo algo muda, algo se transforma aqui nessa mensagem. Porque não é mais mulher, não é mais qualquer pessoa, ele chama pelo nome. E muitas situações que acontecem em nossas vidas nos tapa os ouvidos, nos tapa os olhos, e a gente não consegue reconhecer que Jesus ele está naquela situação com a gente. São passagens que falam de Jesus ali no barco com os discípulos, Jesus se manifestando, Jesus tentando chamar a atenção dos discípulos, o medo toma conta, o desespero toma conta, e eles demoram a entender quem é que fez a promessa, quem é que está com eles naquela situação. Talvez seja isso que aconteceu com Maria aqui, mas Jesus ele precisou falar o nome dela, e é isso que ele vem falando aos nossos corações. Ele está chamando o nosso nome, ele está tentando nos reanimar. Ele está chamando por Amanda, pelo João, pela Maria, seja qual for o nome. Ele está chamando, e nós precisamos reconhecer a voz do nosso mestre. O inimigo, a missão dele sempre vai ser até o último fim, ainda mais nos dias de hoje, na nossa geração. Nós temos visto o quanto tem se cumprido a palavra de Deus em referente à sua vinda, à sua volta. O quanto mal ele tem se manifestado no nosso meio. O quanto mal ele tem tapado os nossos ouvidos, tapado os nossos olhos, nos levando a deixar de crer na promessa que ele fez. Ele falou, eu acredito que ele falou no meu coração e falou no coração de muitos irmãos aqui essa manhã. Eu estarei contigo, eu estarei convosco. É uma promessa, e é uma promessa que ela não vai ser quebrada, porque ele não depende das circunstâncias para ser Deus. Ele não depende de um dia bom, de um dia mau para ser Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Mas eu não. Eu coloco condições para servir ao Senhor. Eu só vou servir ao Senhor se aquilo me parecer confortável, se aquilo me parecer legal, se aquilo me mostrar uma desvantagem, eu começo a andar para trás, eu começo a desconfiar da promessa. Só que Deus ele quer que nós levemos a nossa confiança a tal modo de compreender a voz dele. Ele vai ter momento que ele vai falar, mulher, homem, levanta. Mas vai ter situações que vai ser preciso me chamar pelo nome. Maria, João, Amanda, e esse é o momento. Nós somos uma geração que temos nos perdido muito, temos feito muitas barganhas com o Senhor. E temos muitas facilidades para buscar o Senhor. Hoje em dia, a gente não pode comparar a gerações passadas, porque tinha dificuldade, porque hoje nós temos a internet, nós temos o transporte, e tudo está muito facilitado para cada um de nós.
Só que isso não é para a gente se gloriar, porque isso será usado contra nós. Porque a gente teve uma vontade referente às outras gerações. E o que a gente tem feito com essa vontade? O que a gente tem feito com esse acesso? Tá tudo muito fácil pra gente. Tá tudo muita vontade. Se eu não tenho condições de vir, eu vou ter acesso ao culto em casa. Se eu não tenho como estar, fazer presente, eu vou poder assistir em outro momento. Tá tudo muito fácil. E tudo muito fácil tem nos feito cristãos muito preguiçosos. Muitos relatos. Eu não vou, mas semana que vem eu vou. Não, como foi falado hoje na EBD, o que foi falado, o que foi ensinado hoje, não será ensinado na semana que vem. Hoje nós trabalhamos o mesmo tema da semana passada. Só que os irmãos que estavam aqui puderam compreender. O missionário ele não falou as mesmas coisas que falou na semana passada. Porque a palavra ela é viva e ela vai se renovando e ela quer produzir vida em nós. Então são momentos que a gente perde, que a gente vai deixando para lá, porque tudo a gente fica naquela situação, na situação de falar, o Senhor entende. Só que Ele não é Deus para entender. Eu que tenho que entender, porque Ele é o Senhor. Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Mestre. Quando Maria escuta o nome dela, você imagina, eu viajo, porque o meu nome foi chamado, não, essa voz é diferente, ela já mais calma, mais tranquila, depois daquele diálogo ali, levaram o corpo, não levaram, aqui ela já está mais tranquila, foram 3 chamados para na última ela reconhecer. Calma aí, não é qualquer um que me chama dessa forma, é o Senhor, é o Mestre. E Deus está nos chamando para essa consciência. Nós estamos, do acordar ao dormir, nós estamos enfrentando batalhas, guerras. O nosso inimigo, ele não descansa. O nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele é muito preparado. A gente vai ler de Gênesis e Apocalipse, pessoas muito mais espiritual, pessoas bem mais preparadas do que a gente. Hoje a gente precisa fazer propósito para se ler uma Bíblia. A gente precisa fazer um propósito para buscar o Espírito Santo. A gente precisa sacudir um grupo. Gente, vamos fazer isso. A gente está diante de pessoas que não precisavam de motivação para reconhecer quem era Cristo. Pessoas que andaram com Cristo. Pessoas que vieram antes e tinham o anseio de conhecê-lo. E hoje a gente está esperando. Hoje você vê em campanhas de muita igreja, mas essa campanha do avivamento, o avivamento ele já aconteceu. E ele precisa arder dentro de nós, independente de uma campanha, independente de um ajuntamento. Esse avivamento tem que estar dentro de nós ao lermos a palavra. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou e ele virá buscar a sua igreja. O avivamento é essa promessa. E eu acordo com essa promessa, e eu vou dormir com essa promessa, e eu vou viver com essa promessa dentro do meu coração. E eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu sei que ele vem. E por algum momento os discípulos, assim como as mulheres que estavam ali seguindo Jesus, ele prometeu, mas a morte foi tão violenta, foi tão dolorosa, que levou eles a ter algumas atitudes estranhas naquela situação. Mas Jesus ele veio logo após nos versículos seguintes para acalmar, para tranquilizar. Calma aí, eu prometi e é assim. E ele fala que ele vai deixar o Espírito Santo para que viesse preparar a cada um. E ele vem falando isso aos nossos corações. Que nós não devemos andar relapsos. Nós não podemos descansar. Dormir não é um dormir, não é quando eu vou dormir, vou ficar 24 horas alerta, não. É diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. E ouvir o seu nome fez toda a diferença. E ouvir o seu nome na boca de Jesus. E ela voltou e quer dizer, mestre, meu mestre, ele está aqui. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Esse não me detenhas, em outra, eu fui buscar outras referências, falando que, calma aí Maria, eu falei isso com vocês. É normal, a palavra ela vai se cumprir, não me detenhas. Esse é o procedimento. Eu já tinha advertido a vocês. Agora não é o momento de me tocar, não é o momento de
de mostrar fraqueza. Esse não é um momento de se apresentar dessa forma. Calma, não me detenhas. Eu vim a esse mundo para cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai era essa, que eu fosse morto por vós. E ele, nesse versículo 17, ele mostra a missão. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E eu fico maravilhada, porque eu estava sempre me perguntando o porquê se mostrar para uma mulher. Jesus, ele teve 12 discípulos, um traiu, então aqui vamos dizer que o 11 e as outras mulheres, tantos tiveram encontros tão importantes, impactantes com Jesus, mas por que para Maria Madalena? E eu costumo falar que eu acho que não é a gente se prender à recompensa, mas viver uma vida diferenciada tem os seus lucros, tem as suas recompensas, né? Não é você querer ser melhor do que ninguém, você querer, eu quero me destacar em detrimento das outras pessoas, não. Maria, ela teve o seu ministério diferenciado. E o amor que ela tinha por Jesus, o amor que ela tinha para aquela pessoa que o transformou, a colocou nesse cenário. A Bíblia fala de Maria umas 14 vezes, em todos os evangelhos, umas 14 vezes. Mas a sua aparição mais importante talvez seja essa, aqui que João relata. Essa troca que ela teve com o Senhor aqui. E essa troca, ela nos mostra a intimidade. Não uma intimidade carnal, não uma intimidade que o mundo fala, mas é uma intimidade com aquele que a libertou, que a transformou. E essa intimidade que que Deus quer de nós. Não uma intimidade que vai gerar ao desrespeito, mas é uma intimidade que gera confiança, uma intimidade que gera admiração, uma intimidade que vai gerar o respeito. E é isso que Ele quer de nós, sermos íntimos. Jesus, ele tem mistérios, tesouros ocultos que você vai ler a Bíblia, nossa, eu entendi isso aqui de uma forma, nossa, isso aqui é um apanhado diferente. Toda a Bíblia, acredito que tem alguém, poxa, compreende isso, eu vou escrever isso aqui que eu entendi isso. Deus, ele ainda tem muito que revelar para cada um de nós. Só que Ele precisa que eu tenha essa sede, essa fome por conhecer. E essa sede, essa fome, ela não pode ser gerada eu em casa de braços cruzados, eu em casa de frente com uma televisão, eu em casa, ou eu num lazer, não. Essa sede, essa fome é gerada no momento que eu reconheço quem é o meu Senhor. E Maria, ela tinha essa sede, ela tinha essa fome. Mãe, eu vou até o final, ele morreu, tá? Mas eu vou até o final. E essa busca, essa curiosidade pela pessoa de Jesus a levou a ter esse encontro. Eu acredito que todo mundo ficou ali um pouquinho, mas ela foi persistente. É isso que nós temos que ser no nosso dia a dia. Eu tenho que buscar o Senhor até que Ele se revele para mim. Eu tenho que ter uma busca incansável até que Ele se revele para mim. E Ele está pronto para se revelar a cada um de nós. Aleluia. E Ele está pronto para falar, nos dar missões. Maria recebeu essa missão, vai lá. Eu ainda não fui. O missionário, ele tem nos ensinado às terça-feiras, e é um assunto assim muito complexo falar da ressurreição de Cristo, né? Às terça-feiras nós temos ficado assim no estudo bem, uns parafusos assim, dado uns nó, porque falar sobre a morte e a ressurreição, até para muitos pastores, muitos estudiosos, é um assunto muito complicado. O missionário, ele tem se esforçado a nos ensinar isso às terça-feiras, e eu fiquei, Senhor, Deus colocou essa mensagem no meu coração, e essa mensagem fala da ressurreição. Eu não vou conseguir explanar de uma forma uma forma melhor, como o missionário explica, Senhor, mas me dê direção para poder falar aquilo que até aqui o Senhor me mostrou. E aí eu cheguei à compreensão que o que a gente busca para conhecer, se há uma vontade de conhecer Jesus, talvez a gente não vai conseguir ser perito, ser professor num assunto, ser muito inteligente naquele assunto. Mas só da gente ter interesse, Jesus, ele fica feliz. Às vezes você quer falar, eu fiquei
muito preocupada de anotar várias anotações, e de outras pregações eu fiquei assim, eu tenho que falar aquilo que eu anotei, e eu caiu minha ficha, porque não é o muito escrever, não é o muito anotar, mas é o que até aqui eu busquei compreender, o que até aqui o Senhor se revelou, o que até aqui, o que a minha experiência me trouxe até Jesus. Então é aquilo que eu preciso falar. Não é segundo o olhar do total, do escrito total, é aquilo que Jesus ele achou que tem que ser falado. E essa intimidade que eu procuro para a minha vida, e eu desejo também que cada irmão aqui essa manhã tenha, essa curiosidade. O missionário fala muito bem sobre você, o que Jesus gosta, o que agrada ao Senhor. Eu terminei um livro nessa nossa leitura, o título do livro é Nos Seus Passos, o que Jesus faria. E o livro, ele é muito interessante, ele mudou a minha visão para muitas coisas, né? No trabalho, na sociedade, porque um pastor de uma igreja, ele teve uma situação que aconteceu naquela igreja que o fez fazer aquele propósito com todos os irmãos, que propôs aos irmãos a viver um ano fazendo tudo conforme Jesus faria. E diante de uma situação que acontecesse para você, no seu trabalho, na sua casa, você pensar, calma aí, o que Jesus faria nessa situação? Então isso me impactou de uma certa forma, me impactou todas aquelas pessoas naquela igreja, naquela cidade, e outros pastores de outros estados levaram aquela ideia daquele pastor para as suas igrejas e modificou todos que se propuseram entrar naquele propósito. Não estou falando que os irmãos têm que viver nesse propósito não, porque a leitura é muito individual. Eu acredito que esse livro vai passar na mão de todos os outros irmãos aqui e cada um vai ter sua percepção, assim como eu tive a minha. Mas o tempo que a gente tem aqui na Terra, ela tem que ser, a nossa vida tem que ser proveitosa, o nosso objetivo tem que ser agradar a Cristo. Fazer as nossas escolhas corretas, as nossas escolhas pautadas segundo a palavra de Deus. Porque se for fazer conforme nós entendemos que deve ser o certo, se for fazermos conforme a nossa carne pede, a gente vai se dar mal. Mas se nós temos a Bíblia como a nossa bússola, o nosso guia, e nós temos Jesus como nosso pastor, nós temos que olhar pelo olhar desse pastor. Nós somos ovelhas feridas, ovelhas muitas vezes maltratadas, mas fomos alcançados por um pastor que cuidou de nós. Um pastor que nos pega no colo, um pastor que nos faz curativos, um pastor que nos faz um carinho. E Ele quer que nós andamos segundo a vontade dEle. Se eu não tenho esse olhar para a palavra de Deus e pelos ensinamentos do Senhor, o que o meu mestre faria diante dessa situação, o meu comportamento é de uma ovelha desgarrada, não é de uma ovelha que foi salva, não é de uma ovelha que está submissa àquele pastor naquele aprisco. E o ministério de Maria foi estar ali aos pés do Senhor, foi viver conforme os ensinamentos dele, e ela foi presenteada com essa aparição, com essa missão. E o interessante é, a nossa vida, nós temos que compreender que é um propósito para tudo. E se hoje, eu tenho uma frase no meu coração que fala que a nossa missão, ela tem que ser maior que o nosso milagre. Não importa o que ele fez, mas eu conversando com uma colega, fui falar do evangelho para ela, que ela estava decepcionada. Não, mas olha o que Jesus fez. Não, mas eu não fui curada de nada não, eu não sirvo Jesus por causa dessas coisas não. Ela desmereceu, desmerecendo a presença, o que Jesus fez na vida dela, não é para isso tudo não. Não, mas dependendo da forma que Jesus ele te resgatou, dependendo da forma que Jesus ele trabalhou na sua vida para que hoje você estivesse aqui sentado, a sua missão tem que ser maior do que isso. Ele só fez isso aqui, ele estendeu a mão nesse momento, tá? A sua missão ela tem que ser maior do que isso. Porque quando a gente se depara com a cruz, se depara com o sacrifício de Jesus, você compreende que você não merecia estar no lugar que você está. É isso que eu compreendo de Maria. A vida dela foi viver devotada a Cristo, porque você olha para você, eu não mereço o lugar que eu estou.
Eu não mereço esse lugar de destaque. Tem alguém pior do que você em algum lugar. Às vezes você se coloca numa situação assim: ah, mas eu estou tão ferido, eu estou tão pobrezinho, só eu que estou passando por essa situação. Nossa, não tem ninguém no mundo sofrendo como eu. Não, tem sim. Tem sim. Tem gente pior do que você. Louve a Deus pela vida que Deus te dá. Louve a Deus pela saúde que Ele te dá. Não é tanto, tá ruim, tô tomando uns baques aí. Não, mas tem situação pior. E é isso que nós temos que pensar todos os dias. Deus, Ele tem dado a porção diária. Deus, Ele tem nos dado porção diária o suficiente para cada um de nós. Não pense, não desmereça o que Deus tem feito na sua vida. Não é pouco, é o suficiente. Só que tem aquelas pessoas que vai viver o extraordinário. Não é o extraordinário financeiramente que eu estou falando, mas é o extraordinário porque busca essa intimidade, tem essa fome, tem essa sede por Jesus. E é isso que nós temos que colocar nos nossos corações quando saímos daqui, ou já mapear em nossa vida o que eu posso melhorar na minha intimidade, na minha comunhão. Não tem como a gente se comparar a Maria, não tem como hoje, não tem como você ir para a porta do cemitério, não é isso. Mas ter uma vida que te leve sempre aos pés do Senhor. É o melhor lugar que nós poderíamos estar. Às vezes a gente planeja tantas coisas para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso futuro. Você quer passar numa coisa, você quer aquele emprego, você quer aquele lugar que outra pessoa está. Mas o lugar mais alto que Jesus ele nos promete, e é o melhor lugar, é aos pés dele. E é isso que nós precisamos ter em nosso coração essa manhã. Ser íntima de Jesus, sermos íntimos de Jesus. Porque ela saiu dali com essa missão: eu vou lá avisar meus irmãos. Ele me mandou ir lá avisar meus irmãos. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Nossa, gente, que missão maravilhosa. Não tem missão maior, não tem propósito maior na vida de um servo de Deus do que falar de Jesus. E é isso que tem que queimar em nossos corações. Tem sempre alguém dentro da nossa casa, alguém ali da nossa convivência, esperando você falar assim: ó, eu tive experiência com o Senhor, e o Senhor me manda te falar isso. Não feche a tua boca diante da dificuldade de outra pessoa. Não feche a tua boca diante de uma situação que vai ser revelada a você. É Deus querendo te fazer como fez com Maria. Vai lá, anuncia. Essa é a missão do cristão. Não tem outra. Às vezes a gente quer ser muitas coisas, mas a gente esquece do principal. Nós somos servos do Senhor Jesus, e o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. O servo, ele acorda com uma missão, ele vai viver aquela missão, e naquele dia você tem que se incomodar que você não conseguiu cumprir a sua missão. Ela sai dali: vou lá fazer o que eu tenho que fazer, porque é para isso que ele me colocou aqui nesse lugar, é para isso que eu queria ter esse lugar. E é isso que Deus vem falar aos nossos corações. Tem um propósito na sua transformação, tem um propósito porque Ele te resgatou, tem um propósito porque Ele te tirou daquele fundo, daquele poço, tem um propósito porque Ele te viu aonde mais ninguém te viu. Ele te viu. E isso é o suficiente. Nós precisamos ser gratos. E Deus, Ele falar de dízimo, ofertas, trabalho manual, isso é muito pouco diante da grande missão que é falar: Jesus está vivo e Ele quer transformar a sua vida. Se deixa usar como instrumento para o Senhor. Entenda que Deus, Ele usa todas as situações para que o nome dele seja glorificado. A palavra de Deus fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Só que ela é boa, perfeita e agradável aos olhos dele. Quando chegar na nossa vez, você não vai estar entendendo: Senhor, eu acredito que muitos já se pegaram: Senhor, mas tu fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não está sendo, não. Mas não está sendo para você. Mas Deus, Ele está usando essa sua situação para fazer o trabalho dele na vida de outro. Não espere estar confortável. Espere estar agradável para você. Acredita que Deus, Ele está usando esses meios, essas formas, para
fazer que o nome dele seja glorificado. Entendeu? Vai manquejando, vai baleado, vai da forma que você está. Mas tenha em mente, eu tenho um propósito de fazer a vontade do Senhor. E Ele me deu essa missão. E a missão, ela tem que ser maior do que o milagre. A missão, ela tem que arder em nossos corações todos os dias. Não foi em vão ela ficar até ali, até o final. Não foi em vão ela estar ali sempre, ali, Senhor, o que é para ser feito? Ela ali, liderando as outras mulheres, tomando a frente, tomando partido. Não é em vão você estar aqui. Não é em vão uma hora que você, poxa, eu poderia estar fazendo uma coisa, mas eu estou aqui buscando, eu tenho sede, eu tenho fome. E Deus, Ele tem algo para fazer através dessa sua situação. Eu queria ler uma frase que eu achei muito bonita para os irmãos, para poder encerrar, que diz: até mesmo os acontecimentos mais trágicos se transformam em bem para aqueles que amam o Senhor e são seus filhos. Nossa educação espiritual aumenta com as dificuldades que experimentamos e as montanhas que escalamos. A gente tem que parar com essa mania de pegar os nossos problemas e achar que isso aqui é para me destruir, isso aqui é para me fazer pequeno. Não. Gente, nós dizemos que servimos um Deus. Hoje é muito triste porque o que o mundo propaga, o que muitas denominações propagam, a gente olha a luz da vida, não parece que é o mesmo Cristo, não parece que é o mesmo Deus, porque a gente lê, ele morreu, ele foi humilhado, ele foi arrasado, e hoje a gente fica esperando viver uma vida extraordinária, uma vida de riqueza, de fama, de aplausos. Só que você comparado ao que a gente aprende à luz do Evangelho, é totalmente diferente. O que Jesus ele tem guardado para nós. Não é que Ele queira te ver somente fracassado para manifestar a glória dele na tua vida, não. Ele quer que eu compreenda o lugar que eu estou. Ele quer que eu compreenda o lugar que eu tirei. Ele quer que eu compreenda o lugar onde Ele quer me projetar. E o que Ele quer fazer através daquela situação. Deus, Ele não trabalha com as mesmas ferramentas que a gente trabalha, com as mesmas armas que a gente trabalha. Ele fala que aquele encontro que Ele teve ali com os seus discípulos, depois dessa aparição, Ele deixa ali o Espírito Santo com seus discípulos, os capacitando, os fortalecendo, e é o que Gálatas fala das armas que nós temos que ter, é o capacete, é a couraça, é a espada, e é isso que é o suficiente para que nós possamos passar por essas situações e glorificar o nome do Senhor. Que todos que aqui estão essa manhã, nós possamos levar essa mensagem aos nossos corações. Jesus é o suficiente. Jesus, ele é aquilo que eu penso que não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele é o suficiente. Tenta lembrar das vezes em que Jesus ele te pegou naquele seu pior momento. Sabe aquele momento que você chorou, que você estava ali triste, dolorido, que você pensa que ninguém viu, ninguém pode fazer nada por mim? Jesus estava com você. Ele estava ali, Ele viu, Ele compreendeu a sua dor. E Ele é o único que pode te tirar dessa situação. Mas Ele precisa também que, ao mesmo tempo que eu entendo o meu estado natural, eu também tenho que compreender o que eu tenho que fazer com isso também. E toda situação ela deve servir de impulso para que o nome dele seja glorificado. Não, eu estou passando por isso, mas Deus ele vai à minha frente e o nome dele vai ser glorificado através da minha atitude. São essas mensagens que Deus colocou no meu coração essa manhã, nos meus lábios, e eu agradeço a oportunidade que nós possamos lutar, assim como Maria, não perder a oportunidade. É Ele que me resgatou, então é Ele que merece toda a glória, todo o louvor, toda a minha dedicação, porque não foi qualquer pessoa, foi um Deus que estava aqui, se fez carne, morreu uma morte que nenhuma morte se compara à morte dele, mas da mesma forma que ele morreu, ele ressuscitou, e ele está junto com o Pai e ele vai voltar.
E o cristão ele tem que viver com essa promessa no coração, ele vai voltar. Não dormamos, não descansamos, não ficamos desapercebidos, temos que estar vigilantes. Amém? Senhor Deus, eu louvo teu nome.